Para você que é empresário ou entusiasta do direito tributário e quer saber como ter restituição de valores pagos a maior referente a impostos, fique comigo nesse vídeo que nós vamos conversar um pouquinho sobre. Meu nome é Ângelo Ambrise, sou advogado na área tributária há mais de 20 anos e vou trazer nesse vídeo algumas percepções a respeito da legislação tributária e alguns caminhos também para que o empresário consiga diminuir a sua carga tributária, fazer a sua revisão e, consequentemente, colocar dinheiro no caixa nos últimos 5 anos daquilo que foi recolhido a maior. Para mais dicas como essa, curta o canal, compartilhe e também se inscreva. Vamos lá então ao tema. No primeiro momento, eu queria dizer que a legislação brasileira ela é muito complexa. Ou seja, nós temos diariamente um número absurdo de legislação, tanto federal quanto estadual ou até mesmo municipal. E esse conglomerado de legislação constante causa ilegalidades ou inconstitucionalidades dentro da legislação. Ou seja, são incoerências. Uma lei feita, por exemplo, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, pode ser desdita ou contrariada numa legislação, por exemplo, desse ano, ou até mesmo uma medida provisória. Então, nesse sentido, essas incoerências existentes na legislação do passado ou na legislação atual, elas causam rupturas dos conceitos tributários e, consequentemente, o contribuinte pode levar isso ao judiciário para pedir o dinheiro de volta. Ou seja, o reconhecimento dessas ilegalidades ou até mesmo as inconstitucionalidades levam os contribuintes a questionar ou a validade ou a aplicabilidade ou até essa confusão, essa maluquice que é o nosso ordenamento jurídico. Então, nesse sentido, esses são os aspectos, dentre outros, mas objetivamente essas são as principais características que levam o empresário ou a sua assessoria jurídica a ir buscar um questionamento da legislação tributária, ok? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender por que existe tanta argumentação de ilegalidade e inconstitucionalidade, que são as nossas inconsistências no sistema tributário. É muito recorrente na mídia a gente ouvir o STJ ou o Supremo declarou uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, tese do século, tese X, tese Y. As teses tributárias são exatamente esses raciocínios existentes entre as incoerências de um sistema legislativo. E isso no direito tributário é absolutamente muito comum, porque o fisco precisa se adaptar dentre as novas realidades tributárias e também, cada vez mais, aumentar a sua arrecadação. Então, dentro desse cenário, o que nós sugerimos normalmente ao empresário, o que eles devem fazer? No primeiro momento, é que a sua cadeia inteira de tributação precisa ser analisada. Mas principalmente o quê? Principalmente quem fornece mercadoria e para quem ele vende. Ou seja, dessa forma, nós entendemos a tributação por completa de uma empresa. Ou seja, créditos que ela toma na entrada e débitos que ela precisa pagar na saída das mercadorias. Ou então, dos insumos para que ela preste serviço, industrialize ou comercialize. Essa análise individualizada é absolutamente necessária, é indispensável para que a gente consiga entender onde estão as possíveis oportunidades do que a gente chama de revisão tributária. Então, sem uma análise detalhada, minuciosa, integral da empresa, nós podemos estar cometendo falhas ou então entregando um trabalho, uma análise parcial, o que não é desejado em nenhum caso. Ok? Então, esse segundo aspecto é como fazer uma análise e como chegar à conclusão de que determinada situação de PIS comporta repetição ou então algumas questões previdenciárias e assim por diante. Então, uma vez explicado o que acontece com a legislação tributária, sua complexidade e a forma de fazer esse levantamento, que é essa mini auditoria dentro da classificação fiscal, levantamento de legislação, são os motivos, é aquilo que a gente indica para ser feito junto ao empresário. Um terceiro ponto é buscar qual caminho percorrer para realizar essa restituição tributária e até mesmo a diminuição da carga tributária futura. E aí nós temos duas vertentes possíveis, dois caminhos, ou então um só. Nós temos um primeiro momento, talvez como possível, um
caminho administrativo, que está mais relacionado a pedidos administrativos de regime especial para diminuição da carga tributária ou até postergar para o próximo membro da cadeia, né, para quem que essa empresa vende a tributação, ou seja, o famoso diferimento. Enfim, existem inúmeras possibilidades que uma empresa pode pedir para o fisco a alteração da sua carga tributária sem deixar de recolher ou eventualmente estando em comum acordo com o fisco, isso é extremamente comum, de fazer um regime especial para que ele consiga efetivamente explicar para o fisco que ele precisa desse regime dado determinadas circunstâncias da legislação ou da característica de operação e, consequentemente, ele ter uma redução da carga tributária. É menos comum, mas é possível. O que é mais comum e o segundo caminho possível para isso? Nada mais é do que buscar o judiciário para que um juiz declare ou reconheça a nulidade ou, eventualmente, a inexistência de relação jurídica tributária entre o fisco e o contribuinte para que a empresa deixe de pagar determinado tributo, tendo em vista aquela incongruência que nós falamos no começo do vídeo. Então, buscar o judiciário através de uma ação judicial é pedir o reconhecimento de um vício, né, de forma ou de mérito na legislação tributária, e ele tem duas consequências financeiras bastante importantes. Quando se ingressa com uma ação judicial, se pede um pedido que a gente chama de imediato, normalmente todo mundo chama de liminar ou de tutela, e esse pedido é para quê? Para os próximos meses, a empresa já não recolha mais aquele tributo que está errado. Ou seja, há uma incongruência legislativa e, consequentemente, o contribuinte quer, a partir daquele mês que ele tenha a decisão judicial, não fazer mais o recolhimento a maior que ele vem fazendo. Existe também na mesma ação um pedido que não é imediato, não é para amanhã. É um pedido que nós chamamos de mediato, que é o quê? A partir do momento que foi ingressada com a ação judicial, o contribuinte quer a restituição daquilo que foi pago nos últimos 5 anos a maior. E ele vai poder ter de volta este dinheiro, se reconhecido pelo judiciário, quando o processo terminar. E aí, para ter de volta esse dinheiro, ele pode optar ou por receber isso em espécie, em alguns casos, ou então fazer a compensação tributária. O que é isso? Ele foi reconhecido como um determinado montante 10 dinheiros, por hipótese, e ele pode, com esse bolo de 10 dinheiros, pagar futuros tributos. Existem regras específicas, legislações que trazem determinados conceitos do que pode compensar, tributo com tributo, mas o racional é esse. Ou seja, entra-se com uma ação judicial para não pagar mais os vincendos daqui para frente e para pedir de volta o passado, ou seja, os últimos 5 anos. E eu trago aqui também um dado bastante relevante, que não é meu, é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que relata por pesquisas que 95% das empresas pagam impostos a mais. Ou seja, praticamente toda empresa brasileira, em algum momento nos últimos 5 anos, pagou tributo a mais e, consequentemente, pode ter esse valor restituído através de um processo administrativo ou então a busca de uma decisão judicial favorável para que ele tenha essa restituição. Então, de todo modo, este, muito rapidamente e de forma objetiva, é o caminho natural e hoje o que eu entendo ser o melhor caminho para trilhar para ter a revisão tributária e, consequentemente, a restituição de determinados valores. E aí a gente tem que trazer também um outro ponto bastante relevante, que quais são as vantagens de se fazer todo esse procedimento? As vantagens são inúmeras e também são além da questão financeira. A primeira vantagem que eu vejo, dentre as várias existentes, é o que a gente chama de vantagem competitiva. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, 2 indústrias que fazem papel.
Uma delas buscou o judiciário para reconhecer determinadas imunidades, reconhecer determinados créditos nas suas entradas, ou seja, nas suas compras de matéria-prima, produto acabado ou até produto intermediário, embalagem, e ela teve no judiciário o reconhecimento deste direito de pagar menos no futuro e ainda restituir. E vamos pegar uma segunda empresa que não fez nada disso, tem a sua carga tributária total. Por hipótese, se essas duas empresas começam com uma carga tributária de 34%, por hipótese, aquela que buscou o judiciário consegue reduzir essa carga global talvez para 28%. Consequentemente, ela vai ter 6% de 100 em uma vantagem, ou seja, R$6 de R$100 em uma vantagem com relação à segunda empresa que vai ter que cobrar os R$100 no preço. De todo modo, essa vantagem competitiva, ela, na minha opinião, é a principal vantagem que uma empresa precisa ter para buscar o judiciário e diminuir o seu preço. Ou então, caso não queira diminuir o seu preço, aumentar a sua lucratividade, aqui nesse exemplo bobinho, em 6%. Isso pode ser a salvação da empresa, isso pode ser colocar a empresa numa linha de lucro ao invés de prejuízo, ou esse dinheiro pode ser convertido em lucro para o empresário ou até para futuros investimentos, aquisições, enfim, existem N possibilidades quando a empresa detém caixa. Então, a revisão tributária pode colocar dinheiro no bolso da empresa e também trazer uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Uma outra vantagem bastante importante a gente poderia falar até em compliance tributário. O que é isso? A empresa estar em conformidade com a legislação tributária para eventuais auditorias, eventuais fiscalizações, ter todo o respaldo para que ela se enquadre dentro daquilo que a legislação determina. Então, quando a empresa busca o judiciário para ter um reconhecimento, ela afasta qualquer possibilidade de questionamento pelo fisco. Por quê? Há uma decisão judicial favorável àquela empresa. Se essa decisão estiver em vigor, é impossível que o fisco faça uma autuação, é impossível que ele cobre esse débito, porque você tem uma decisão final, ok? Quando eu falo impossível, óbvio que nós já vimos casos e casos em que existem possibilidades em que o fisco faz autuação, mesmo com o fisco, mas são casos muito raros. Então, o impossível aqui, embora ele possa ser relativizado, é um impossível que, tecnicamente, o fisco se resguarda também no direito de não fazer o lançamento, porque ele tem uma decisão judicial que determina que aquela contribuição, aquele imposto, aquela taxa é ilegal ou é inconstitucional. Então, recapitulando, fazendo um resumo desse bate-papo rápido de hoje, nós temos que a legislação tributária é muito complexa e, dada essa complexidade, é possível criar as teses tributárias, ou seja, as ilegalidades e as inconstitucionalidades. O contribuinte pode contratar uma assessoria para analisar toda a tributação afeta ao seu produto, ao seu serviço, para que analise 100% da legislação que é aplicada a esta empresa e dali nasçam as possíveis teses tributárias. Feito isso, tendo esse estudo em mãos, normalmente o escritório ou o assessor conversará com o empresário qual o caminho seguir, quais os caminhos possíveis, ou administrativo ou judiciais. E a partir de então, tendo decisões favoráveis, a empresa começa a pagar menos tributo de forma imediata e resguardando os últimos 5 anos, isso é importante, para pedir a restituição de volta daquilo que ela está questionando junto ao judiciário. Então, em linhas gerais é isso, era esse rápido bate-papo que eu gostaria de ter com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para esse alerta, para essa conscientização de que nós temos sim que buscar a individualização de cada tributação das empresas de forma coerente e pedindo ao administrativo ou ao judiciário para fazer as adequações necessárias e que se aplique efetivamente a justiça fiscal. Não estou aqui dizendo para não pagar tributo. O que nós precisamos é pagar tributo de forma coerente, dentro da legalidade e dentro da constitucionalidade. Se esse vídeo foi útil para você, eu espero que você dê um joinha, que você compartilhe e que você se inscreva no canal. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima oportunidade com um tema bastante relevante na área tributária.